Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. E hoje eu recebo Daniela, mãe do Henrico, um menino encantador, cheio de energia, sensibilidade e muito talento. Com apenas 7 anos, o Henrico já é jogador da base do Corinthians, tem mais de 387 mil seguidores nas redes e patrocinado pela Puma, embaixador da Grude Kids. Mas por trás de tudo isso, tem uma infância acontecendo, né, Dani? E uma mãe que cuida de cada detalhe com muito amor. O Henrico é uma verdadeira mente brilhante, tem altas habilidades, uma percepção rápida e uma personalidade intensa, daquelas que não passam despercebidas, não. E nesse episódio, a Dani compartilha com a gente os desafios e as alegrias de maternar uma criança tão única. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Até ouvir tudo isso, tão lindo. Que gostoso falar um pouquinho de uma maternidade que toda maternidade é desafiadora. O maternar tem muitos caos e muitos sabores também. Então, a gente, enfim, queria te ouvir um pouquinho. Como é, então, ser mãe de um super craque? Que história é essa, né? Como tudo começou, Dani? Pois é, todo mundo me pergunta isso. É que eu vejo ele somente como meu filho, aquela criança. Então, quando a gente escuta isso, é até, ai, meu Deus. Jura, É né? muito desafiador, né? É difícil a gente Claro. enxergar nosso filho tão assim. Mas ele ama. O Henrico, o futebol na vida dele foi algo que veio desde quando ele era pequenininho, que ele recebeu a primeira bola dele, que os olhinhos, que a gente falou, acho que... começou como brinquedo favorito, Tá né? bom. Então, quando ele recebeu que ele começou os primeiros driblezinhos, o chute, a gente olhou e falou, acho que tem algo aí diferente. Tá, ele tinha quantos anos, mais ou menos, você lembra? Ele tinha entre 3, 4 aninhos. Tá bom. Foi assim Tá que começou mesmo. Não, daqui a pouco, quando ele for um adolescente, a gente falar, nossa, ele tinha 3, 4 aninhos, ou seja, há muito tempo. Só que hoje ele só tem 7, né? É isso. E aí, então, assim, agora há pouco, vocês percebem que tem uma habilidade ali, que tem um jeito diferente de lidar com a bola, mas que você continua precisando ser mãe de um garoto que precisa botar regras, que precisa ir pro banho, que precisa... Como é administrar essa vida da mãe do Henrico, que precisa botá-lo para tomar banho, que precisa administrar o horário da escola, lição de casa, tem uma vida da infância que tá acontecendo, né? Versus ser mãe desse garoto que precisa de uma disciplina com treinos, que precisa de muitos horários. Imagino que a rotina dele seja intensa, né? Como é equilibrar esses pratinhos? Então, gente, o Henrico, eu digo que é até uma sorte. Ele realmente é uma criança bem disciplinada. Então, ele aceita muito bem essas tarefas. Tá. Eu falo que eu coloco lá na lousinha, né, os horários, o que ele tem que fazer, que eu sou bem certinha com isso. Então, ele já tem esses costumes. Tá. Mas eu acho que o mais difícil é realmente ser mãe e driblar essas coisas mais dentro de casa do que como ele como atleta em si. Então, é bem desafiador mesmo. O dia a dia a vida real, né? Independente Exatamente. dele como um atleta. Exatamente. Porque ele mesmo, ele acredita que o atleta também dentro de casa, ele tem que ser perfeito. A liçãozinha dele, o horário dele. Então, ele dribla esses dois da mesma forma. Tá. Então, até a gente ensinar ele também é difícil. Pois é, imagino. E aí, quando você diz que de alguma forma ele também vai cobrando perfeição dele nas outras coisas da vida, para além ali da performance em campo, imagino que você, como mãe, tem o seu foco nesse lugar, né? De como administrar um garoto que, sim, é verdade, ele precisa fazer tudo bem feito, mas não precisa sofrer com isso. Você percebe isso no dia a dia dele? Sim, muito. Tanto que a gente conversa muito com ele sobre frustrações, né? Que é comum, né? Então, você não precisa ser perfeito em tudo. Você não precisa acertar tudo. Sim. É normal, você é uma criança, né? Então, acho que a gente conversa bastante com ele sobre isso. Meu papel mesmo de mãe é se cobrar nessa questão. Que o Henrico seja uma criança
Porque ele já tem das pessoas, né, essa expectativa, né, que ele é um grande atleta, que ele é um grande jogador. E não, ele é somente uma criança que tem que estudar, tem que fazer lição, tem que arrumar o quarto dele, né? Que ele tem esse ladozinho também. Que ele pode ser esse Henrico, ele não precisa sempre estar ali certinho, acertando tudo, né? E para fazer a lição e arrumar o quarto, tem dedicação tanto quanto para os treinos e para as outras coisas? Pra lição tem. Ele gosta de estudar, ainda tá na fase que adora, né? Tomara que tem continue. que aproveitar, Ele gosta, sim, de estudar. Mas para as tarefinhas, ele é meio chatinho. Aí eu tenho que olhar, Henrique, você esqueceu uma coisa, volta aqui. Já vou, mãe. Aquele já vou, mãe. Então a gente vai. Mas para as tarefinhas, ele é mais chatinho. Mas tem lição. É aquilo, né? O que ele realmente tem que fazer, ele é dedicado. Então ele coloca assim. Então ele acha que, vou arrumar, minha mãe arruma. Vou fazer, a minha mãe tá ali, né? O que é somente dependente de mim, eu vou fazer. Então ele tem essa coisinha assim. Tá. E por ter uma rotina, imagino, né? Sempre com muitos compromissos, porque tem muito treino, tem, enfim, muito preparo, aí tem a escola, aí tem, enfim, você acaba com isso, por conta de uma rotina mais intensa, você acaba fazendo mais as coisas por ele ou para ele, para dar uma aliviada. Eu te pergunto isso de mãe para mãe, né? Não é nem de psicóloga para mãe, porque a gente vê um filho em qualquer medida mais cansado ou mais, sei lá, com risco a gente já tá evitando qualquer problema, né? A gente não quer que eles se cansem, a gente quer protegê-los a todo custo. Você se pega nesse lugar, assim, eu sou mãe de atleta, nem me lembro disso. Aqui dentro eu sou mãe do meu filho, eu vou fazer por ele sim, porque ele tá cansado hoje. Como é? Então, aí tá a pergunta, se é certo ou se é errado? Não sei. Isso, mas tá tudo tem, bem. Sim, muita coisa que eu faço pra ele. Ainda mais, por exemplo, ele treina, chega tarde, à noite, eu falo, tadinho, vou lá dar um banho, deixa a lição pra amanhã um pouquinho mais cedo. Então, tem algumas coisinhas que eu facilito. O pai já é mais rígido nisso, né? Bom. Então, ele vem, Dani, deixa o menino. Aí eu falo, ai, meu Deus. Entra o papel de mãe, de acolher, de ter dó. Então, muita coisa eu facilito pra ele. Mas, assim, nada que eu acho que vai afetar ele a entender que ele precisa aprender e fazer aquelas coisas no momento dele. É só um pouquinho pra questão da rotina mesmo, que é bem puxada. Porque ele treina quase todos os dias. Sim. Ele tem... A gente tenta equilibrar, né? Entre estudos, descansar, brincar, que ele tem, que todo mundo pergunta, gente, mas o Henrico brinca, e o Henrico brinca muito. Né? A gente equilibra bastante essa situação dele. Sim, né? sim. Para que ele, então, o que eu puder facilitar ali, realmente, eu faço. Né? A gente precisa ser mãe também, né? Porque senão fica com muita regra no que diz respeito ao que ele tem que, né? O que ele precisa, mas sem ouvir também o seu coração, né? Exatamente. E eu já sou uma mãe emotiva, uma mãe muito carinhosa. Aí fica, gente, mas ele é um menino. Se eu for demais assim, ele vai ficar muito... Então, eu tenho que saber equilibrar muito essa emoção. Quantos difícil, conflitos, né? É difícil. E daí você falou que o pai é mais rígido, mais firme, sempre precisa ter uma corda que puxa, né? E um que dá uma afrouxada pra gente também ter um pouquinho de equilíbrio, né? Exatamente. E vocês conversam de... planos, de sonhos, de futuro, como que é essa conversa em casa, assim? O Henrico já tem essa perspectiva de quando ele crescer, ele fala sobre isso, como é isso em casa? Bom, o sonho dele é claro, né? Ele fala muito que ele quer ser um jogador profissional, quer representar o Brasil, quer inspirar outras crianças, ele ama isso, né? Então, a questão dele aparecer, dele gravar, ele ama essa questão. E, assim, eu como mãe, eu sou muito de acreditar no sonho dele, de incentivar, de estar ali. Eu acredito que a gente é capaz de realmente conquistar os nossos sonhos correndo atrás. Né? Então, a gente incentiva muito ele. Você quer, filho? Então vamos. Você quer fazer? Faça. Não vai ser do seu jeito. Você vai ter umas frustrações ali, mas você vai conseguir. Então, a gente é o maior incentivador dele, sim, nesses sonhos dele. E você acha que esse papel incentivador é o que fez a diferença? Porque eu, por exemplo, imagina, acompanho muitas famílias e é muito comum que meninos tenham o sonho de ser jogador de futebol.
gostam muito de futebol e aí naturalmente desejam ser. Profissionalmente. E aí os pais, eu percebo muitas vezes um discurso de como é algo muito difícil, como é algo, Exatamente. enfim, que exige outro tipo de habilidade, de dedicação, de conhecimento. Os pais incentivam menos. Então diz, olha, vai jogar recreativo, você pode ficar na Sim. escolinha de futebol, tamo nessa, mas não profissionalmente. Eu percebo que desde muito novinhos, eles já são podados neste sonho, né? Vocês notaram que o Henrico era muito talentoso e vocês tiveram a iniciativa para buscar, de alguma forma, esse empurrãozinho de falar... Que tal o Henrico, né? Vocês que o convidaram para isso, ou Sim. veio dele e vocês o incentivaram. Qual foi a ordem das coisas? Então, na verdade, a gente sempre conversou que queria colocar o Henrique em algum esporte, né? Que a gente acha isso essencial, porque a gente não queria aquela criança que ficasse no telefone, só dentro de casa. Ainda mais que a gente trabalhava, ele teria que acompanhar a gente. Uhum. Então a gente falou, vamos colocar ele em algum esporte. Então a gente tentou todos os esportes. Agora o futebol foi algo que ele se apaixonou. Tá. Que ele não quis mais sair da escolinha, Uhum. né? Então a gente somente acompanhou ele nessa questão desse sonho. Sobre incentivar, eu acho que foi sim a maior questão, mas não só porque é futebol. Se fosse qualquer esporte ou qualquer situação, a gente incentivaria igual. Uhum. Mas eu recebo muitas mensagens falando, nossa, tia, se meus pais me apoiassem, talvez eu teria sido jogador também. Então, essas mensagens é o que pega bastante. Sim. A gente recebe, sim. Ainda mais eu, que eu converso bastante com eles, tento trazer esse ladinho deles, assim, que eu recebo muita mensagem. Então, eu acredito que sim. Acho que é a maior dica, realmente. Apoie seus filhos. Né? Escutem eles, né? Que é essencial. Porque todo mundo tem sonhos, gente. Sim, né? Todo mundo tem esses sonhozinhos. E se os pais não acreditar, eu falo, bem, quem vai acreditar? Né? Isso mesmo. É isso mesmo. A gente, claro, precisa ensinar sobre frustrações. Exatamente. Estamos neste lugar, inclusive, juntos, né? Henrico fazendo todo o programa de construção de resiliência, de habilidades socioemocionais. Mas se a gente também não turbinar os sonhos deles, né? A gente tem uma ideia de que criança não tem muita voz. Exatamente. E aí a gente acaba, de alguma forma, calando esses sonhos. E aí eles crescem adultos que acreditam pouco nessa capacidade de conquista, né? Sim. Então, que força, né? Que poder que tem o incentivo de pai e mãe, dos né? pais, exatamente. Eu acho que isso é bem importante. E realmente, é que nem você falou, o Eros veio para ajudar a gente nessa batalha aí. Porque a gente tem, sim, muitas dificuldades, perguntas, dúvidas de como ajudar ele nesse sonho dele, né? Então, é bem importante, sim, esse apoio. Quando a gente pensa num funcionamento altamente habilidoso, a gente tem muita persistência, a gente tem muita criatividade, além da habilidade, né? Então, essa persistência do autohabilidoso acaba sendo até... vem com uma carinha meio de teimosia, né? Porque daí eles vão até o fim. Eu quero a qualquer custo, né? Isso, exatamente. Então, administrar independente de ser o futebol, mas o fato dele ter uma alta habilidade, né, vai exigir de vocês esse manejo com o que é persistência e o que é teimosia, né? Sim. A teimosia é aquele lugar que eu estou vendo que não dá certo, que não funciona, que não tá caminhando, e eu vou mesmo assim, porque eu vou fazer acontecer, mas mesmo com as evidências de fracassos. Sim. Então, precisamos mantê-los no papel de perseverar com certeza, com incentivo e com um olhar muito atento, né? De quais são os riscos e o que a gente já pode fazer para prevenir esses riscos e quais são as habilidades complementares que a gente precisa proporcionar. Então, no caso do Henrico, ele tem a habilidade nata, porém, com dificuldades na regulação emocional, a dificuldade em lidar com frustrações, ele está num esporte de competição.
Aliás, um dos esportes que a gente tem mais agressividade nessa competição, Sim, inclusive. Eu quero ganhar a todo custo, vai além do jogo. É uma disputa que vai para além do gol feito, né? Tem um nome, tem um time, o futebol é um lugar muito agressivo. Se não treinarmos habilidades que vão para além do futebol, ele não estará pronto para abraçar esse sonho, né, Dani? Exatamente. É esse exatamente. momento que vocês estão, né? Sim, Uhum. nesse momento, e assim, é muitas dúvidas. Porque É. se a gente puder colocar ele numa bolha e proteger de tudo, né? A gente faz. E a gente precisa que ele entenda que tem esses desafios. É. Mesmo sendo tão pequenininho, né? É Sim. difícil. Sim, porque pressão externa tem, né? Tem demais. Uhum. Então, assim. Mas eu sempre converso com ele. Eu falo, Tá. filho, você precisa entender que você não precisa provar nada pra ninguém. Tá, Você tem que fazer aquilo que você ama. Se você Tá. ama, tá ali, se divirta e faz. tá. Faça por você, não pelas pessoas que estão te gritando ali, que estão torcendo por você ali. Tá. Né? Então, a gente conversa bastante com ele. Porque ele próprio é uma criança que se cobra. Uhum. Ele é uma criancinha que ele se cobra nessa Sim. questão. Uhum. Por ele ter essa questão do Instagram, eu acho, por ele amar muito futebol. Então, eu acho que ele fala, não, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso sempre estar. Então, a gente conversa bastante com ele para ele dar o melhorzinho dele, independente de qualquer pessoa cobrar ele, né? Sim, sim. Na prática, é claro que é mais difícil, né? Para ele, afinal de contas, ele está sendo visto, observado, né? Tem outras crianças que o têm como, enfim, uma inspiração. Pois Não é verdade? Imagina! Como é você ver outros garotos da idade dele, talvez até um pouco mais velhos, e vendo o seu Henrico, aquele carinha que não quer ir tomar banho. Que você manda ir tomar, ir pra cama, e não quer ir pra cama. Exatamente. Que você dá a regra e ele não quer seguir. Como é pra você ver esse carinha da vida real sendo uma inspiração pra outras crianças? Gente, Com 7 anos. Isso! Vou te falar, é bem curioso. É incrível, na verdade é incrível. O Henrico é uma criança realmente incrível. Tem essas coisinhas, né, de criança De normal. criança, Mas ele é incrível. Eu falo assim, ele veio pra brilhar, independente do que for, né? Ele gosta disso. Ele ama receber esses carinhos. No começo a gente olhava e falava, caramba, realmente, né? Tão pequenininho. Muitas crianças mais velhas olhavam pra ele e falavam, nossa, Henrico, me inspira em você. Você joga muito. Eu falei, gente do céu. Porque hoje ele joga. Pode ser que amanhã ele não tenha tanto esse talento, mas ele conseguiu passar para as pessoas esse carinho, esse amor, esse Henrico, né? E pra mim é uma felicidade imensa que meu filho não só aquele dentro de casa, mas que as pessoas estão podendo conhecer ele, o quanto ele é incrível. Mas ouvir isso de mãe é comum, né? E que bom, né? Porque ele precisa disso. Ele tem muitos olhares de admiração, mas nunca terá um olhar de admiração mais esperado do que o olhar de uma mãe. Exatamente. Não é? Esse é o olhar e o abraço que todo ser humano precisa na vida, né? Eu falo pra ele é aquele bravinho, pitbullzinho na quadra, né? Mas quando chega em casa, ele corre pra mãe e fala, ai, mãe. Não, eu assisto os vídeos dele, eu desacredito que é aquele Henrico que gosta de sentar e desenhar. Exatamente. Ama. Simples assim. Ama desenhar. Meu primeiro dia com o Henrico tinha um monte de coisa que ele poderia fazer e ele escolheu um lápis, uma folha e ficou desenhando enquanto batia um papinho comigo. Foi, ele é assim mesmo. Simples assim. Aí eu assisto o vídeo e ele grita e ele faz, aquela agressividade que é para fazer acontecer, né? Porque a nossa força é para isso, é para resolver o problema. Quando ele não tá naquele lugar, ele simplesmente... quando você conversa com ele, aquela voz, né? Mansa, aquela criança. Mas quando ele entra lá, ele se transforma. Sim, a gente fica surpresa com ele lá dentro. Mas é algo que é totalmente dele também. Personalidade dele, o jeitinho dele. Só que ele sai de lá, ele é uma criancinha normal. Vai lá, corre, mãe. Me ajuda. Me ajuda, é isso mesmo. Exatamente. Aí vem a vulnerabilidade, né? Sim. Que aí é só no ambiente familiar é que vai ter o aconchego que precisa e o amparo que precisa, né? Exatamente. E considerando essa criança
da vida real, como são as telas para vocês? Porque ele é um atleta, ele tem muitas responsabilidades no que diz respeito a horários, uma rotina mais apertada, mas na vida real a gente sabe o quanto precisa permear esse lugar aí da vida real e da vida online, e o quanto eles gostam, e jogos, enfim. Henrico também gosta, você tem que administrar as telas, como que funciona isso? Então, como desde o começo a gente sempre se preocupou com isso, a gente colocava ele em esporte, outras coisas, para ele não querer, na verdade, né? Não ligar para essas coisas. Hoje é uma coisa que ele não pergunta tanto, não pede tanto. Tá bom. Ele tem os videogames lá, aí joga 5 minutos. Ai, mãe, não quero mais. É mesmo? Aí ele vai lá desenhar, ele vai lá pintar, ele vai lá conversar, que fala. É! Então, ele não pede tanto. Aham. Mas, claro, às vezes eles têm algum momentinho do telefone, mas eu filtro bem, porque às vezes ele quer ver alguma coisa no Instagram, então eu já retiro pra ele não ter acesso. Mas é sempre videozinho de jogo, tudo que é bola, o que ele pudesse. Mas é muito pouquinho, porque ele não pede mais. Tá, nem tem interesse, Não na tem verdade. interesse, exatamente. Eu noto crianças, adolescentes que têm, independente de nível de aptidão, né? Mas que têm muitos compromissos e responsabilidades esportivas ou com arte, então dança ou algum esporte, eu percebo que se distancia um pouco mais das telas mesmo, né? E você percebe ele com amigos, por exemplo, ali de vida real, né? Ele conseguindo manter esses amigos, porque hoje em dia o jeito deles manterem as amizades é pelo WhatsApp, pelo jogo online, e se ele não vai muito pelo celular, se ele não tem muito interesse, você o percebe mantendo amizades de outra forma. Muita. O Henrico ama, que nem eu falei, ele ama conversar, ele ama os amigos, ele tem muitos amigos, né? Até lá no condomínio. Mãe, posso descer pra brincar? Chamar meu amigo lá e não sei o que. Tá. Então, ele tem muito isso. Ele, não sei se ele é muito carismático, se ele tem... O que eu tenho de tímida, ele tende a falar com todo mundo, solto. com todos. Então, ele gosta mais disso. O pessoal ali, tá pessoalmente com a pessoa, brincar, do que tá ali no telefone. É algo que não chama a atenção dele, graças a Deus. Que bom, né? Que bom, porque a vida real, com certeza, é aquela que a gente oferece para o nosso filho. O que temos oferecido para eles, né? Exatamente. Eles vão se habituar com aquilo que eles têm contato, com aquilo que eles têm oportunidade de explorar, né? Então, se ele não tem oportunidade de explorar as telas, porque tem outras coisas mais legais para fazer, ele nem vai desfrutar da parte boa das telas que o faria, por exemplo, se viciar nelas como uma única fonte de prazer. Exatamente, né? exatamente. Então, ele tendo outras possibilidades, outras atividades, outras coisas, é algo que não vai fazer com que ele pense nisso. Né? Então, a criança, hoje em dia, a gente tem essas perguntas, né? Sim. Mas como que você dosa isso? O que você faz? Porque o meu gosta muito, o meu quer... Coloco ele em outras atividades, ele procura, até uma hora que ele realmente não quer, não sente falta daquilo, né? Sim. Então, é bem legal. Isso, pra mim, é bem legal. Talvez ele não tenha experimentado prazer nas telas, então ele não busca a tela como fonte de prazer, né? Ele não experimentou isso. Exatamente. Que bom. E aí, tudo isso é um trabalho de mãe, né, Dani? Convenhamos, porque é muito mais fácil entregar a tela para uma criança pequenininha e eles, enfim, se apaixonariam em ficar 3 quietinho segundos. ali, não te dá trabalho, né? Isso mesmo. E aí você tem um filho que é independente de ser um atleta, é uma criança que ama movimento, porque senão ele nem se identificaria, né, com a vida mais esportiva. É uma criança que tem muito movimento, que gosta dessa vida cheia de movimento. Se ele não tivesse tido oportunidade, talvez ele estivesse amando futebol, mas amando assistir os vídeos, amando assistir, sei lá, alguém narrando um jogo e não necessariamente desfrutando da habilidade nata que ele tem. Então, também teve o incentivo de vocês, teve o acreditar que se ele tem uma habilidade, a gente vai fazer acontecer, mas também teve e tem, né, na verdade, essa entrega, porque uma criança sem tela na mão é uma criança que demanda muito mais, convenhamos, né? Com certeza, muito mais tempo nosso, energia, né? Exatamente. Porque é muito mais prático você ver dos pais, às vezes por causa da correria do trabalho, do dia a dia, aí chega em casa, tem outra rotina. Dá a tela pro filho. Do que ter aquele filho, mas mãe, eu quero isso, mãe, me ajuda nisso. Então,
eu acho que foi algo que a gente mais pegou nele. Uhum. Foi essa questão das telas. Sim. Porque ele é uma criança muito ativa. É. Ele é uma criança bem ativa. Além do futebol, ele tá em casa, ele quer isso, ele quer brincar de aquilo, ele quer falar, então ele é bem ativo. Uhum. Talvez, pra mim descansar, pro pai dele descansar, a gente daria. Mas não, é um desafio. A gente falou, não, a gente precisa pra que ele não tenha interesse. Isso mesmo. Então, hoje é algo que E deu certo. deu certo. Exatamente. Muito bom, muito bom. E pra gente encerrar, me conta uma coisa. Como é ser mãe do Henrico? Já entendi como é ser mãe desse atleta, que você só o coloca lá no treino e vai para os jogos e revirou tua vida para acompanhá-lo, né? Porque tem tudo isso, né? Mas e ser mãe do Henrico, como é? Ser mãe do Henrico é bem desafiador, porque a gente se preocupa muito se eu tô acertando, se eu estou errando, Uhum. se eu devo dengar, se eu Uhum. devo ser mais dura, porque no futebol, que é o esporte dele, na vida não vai ser tão fácil, Não. né? Então ele vai ter muitos desafios, até como uma troca de roupa no vestiário. Antes eu ficava trocando ele, o pai dele ficava, Dani, ele vai ter que se virar sozinho. Ele precisa entender como que é. E aí te dá um start. Você fala, pô, realmente, principalmente no esporte dele, ele precisa estar sozinho. Uhum. Então, acho que dosar, equilibrar essa questão do Henrico, meu filho, né? Do Henrico, atleta, e a vida, como pode receber, é o mais difícil. Mas é incrível, eu só tenho ele por enquanto, né? Uhum. Mas é incrível, é desafiador, é difícil, mas é incrível. Que gostoso, muito bom, muito bom. Obrigada por ter dividido com a gente um pouquinho desse lugar de mãe que vive uma vida real, né? Parece que ser mãe de um atleta é muito diferente, e aí eu te trouxe aqui, te convidei justamente para isso, para que todas nós mães nesse mês nesse mês das mães, esse mês que a gente comemora o mês das mães, a gente entenda o quanto os desafios da maternidade é para todo mundo, tem em todas as casas. E a gente vai achando sempre que a grama do vizinho é mais verde. Mas todo mundo tem desafio para enfrentar, né? E que esse amor tão incondicional, que é o amor de mãe para filho, seja o nosso combustível, né? Exatamente. Que gostoso. Muito obrigada, eu que agradeço estar aqui, foi um prazer. Que nem eu falei, eu sou bem tímida, gente, então é muito difícil. Eu apareci, então, eu tô sempre por trás ali. Mas é que eu falo que é muito gostoso conversar com você, tá no Eros, né? Essa questão de como acolher, porque quando a gente está com dificuldade, desafio, eu corro lá na Cintia e falo, me ajuda, me socorre, né? Então, todas mães temos esse desafio, sim. Mas é incrível. Que bom. Obrigada, viu? Obrigada por ter topado o desafio e compartilhar, que você, mãe, se sinta tão bem acolhida com esse bate-papo. Um beijo grande e até a próxima.